Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério, bem-vindos a mais um vídeo do meu diário de trade. Hoje, o último dia operacional do ano, né? O último dia de trades aí de 2025, e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui a operação que eu fiz hoje e também vou mostrar depois o relatório anual aqui da conta, o fechamento da conta anual, com alguns dados bem interessantes para a gente observar, para a gente poder analisar junto, beleza? Então vamos lá. Hoje, terça-feira, 30 de dezembro de 2025, e eu comecei analisando aí o mercado como último movimento de ontem, um movimento de equilíbrio referente ao final aí do dia de ontem, onde eu considerei essa região aqui da máxima da 69, a máxima da 70 como uma região de topo. Temos também a máxima da 99, a máxima da 113 e região de fundo, a mínima de ontem aqui na mínima da 84, certo? Eu tenho um topo relevante também aqui na máxima da 34, então isso aqui tudo funciona como região de resistência. Então nós vamos ter assim, né? Região aqui de máxima, mínima. E eu tenho isso aqui também, como regiões aqui do ponto de equilíbrio. Então eu vou ter que esperar a primeira barra para ver onde o mercado vai abrir. Vem a primeira barra, uma barra bem interessante, compradora, né? Um gap de continuidade. Ainda não é um gap de desequilíbrio, na minha opinião, devido a esse topo anterior, mas também poderia ser considerado assim. Só que o problema dessa barra é o distanciamento, né? Do fechamento de ontem são 780 pontos e da mínima dela de hoje até o fechamento 705 pontos. Então, para estruturar um trade aqui, já no fechamento da barra 1, eu teria que baixar muito o número de contratos. Eu teria que usar aí provavelmente 2 contratos para ter um stop técnico decente aí abaixo da barra 1, lá dentro do range anterior, e o meu alvo aí ficaria 590 pontos, ficaria acima da máxima de ontem. Então, com isso, eu acho que seria longo demais aqui, por mais que eu acho que poderia ter chance de o preço ir lá, mas é a primeira barra do dia, último dia operacional do ano, então é algo que pode ter a volatilidade ali e o mercado não dar uma sequência, não ser força compradora. Então, eu prefiro esperar mais uma barra. Eu esperei essa uma barra e aqui eu cometi um erro que foi de me distrair no fechamento da barra, tá? Eu estava esperando essa segunda barra para poder entrar e eu ia entrar aqui, ó, mais ou menos com 3 contratos ou mais provável ainda com 4 contratos. O que ia acontecer aqui? Eu iria abrir mão o risco e aumentar o meu risco da operação, né? Colocando aí 375 pontos de stop. Eu ia ter um retorno aí de 295 pontos com o meu alvo, mas eu aumento a minha probabilidade porque eu estou vendo continuidade compradora. Então eu tenho aqui a primeira barra compradora fechando próximo da máxima, então sinal de força, e teria uma continuidade compradora, mais uma barra fechando próximo da máxima. Então eu acho que aqui aumenta muito a chance de o mercado seguir sendo comprador por mais um tempo. Então aqui que eu iria aproveitar, por isso que a minha ideia era de entrar nesse fechamento. Como eu me distraí, acabei não entrando na minha conta privada e nem na conta pública, nessa barra aqui, mas entrei nas mesas proprietárias, porque eu entrei um pouquinho atrasado, mas entrei nelas, tá? Depois disso, vem a barra 3, andou muito bem a favor, a 4 também, a 5 fazendo uma nova máxima, que eu já tinha saído no gain nas mesas proprietárias, e aí é aquela briga contra o medo de ficar de fora, né? Isso aí, dependendo do quão experiente você está no mercado, você vai ficar ali mais ansioso para poder entrar, e muitas vezes você acaba entrando alto demais pela sequência, tá? É o medo de ficar de fora, o FOMO, né? Aqui, como a gente já está com bastante experiência, que a gente já tem um pouco mais de experiência do que muitos outros traders, a gente vai esperar alguma coisa acontecer para nos dar um preço melhor de entrada. No meu caso, no meu operacional, eu estou aqui em um desequilíbrio muito forte comprador, migrando para forte aqui, mas eu não quero entrar no fechamento das 5. Eu estou esperando uma correção, no mínimo de 2 barras, para depois eu entrar tentando buscar uma nova máxima, tá? Uma mudança de ciclo para desequilíbrio fraco. Depois vem a barra 6, uma barra interna, a barra 7 estica novamente, e aí veja só, eu estou em uma tendência no dia, né? Tendência de desabertura até aqui, um desequilíbrio forte, já tinha mudado aqui o ciclo, e ele dá uma barra mais forte, com volume, já aqui nas máximas. Para quem acompanha mais tempo meu canal, sabe que eu chamo isso aqui de uma possibilidade de clímax, né? Que ser aí o preço esticando, fazendo uma aceleração, fazendo um preço mais alto, depois já está bastante esticado. Então aqui seria uma última, né, um último movimento grande, e quem já estava comprado mais ou menos aqui, estava comprado por tudo isso aqui, depois de um último alongamento assim da barra,
a tendência é que ele vai executar os seus lucros aqui. Então, se ele vai executar a operação, sair dela e ter lucro, ele vai virar vendedor e isso faz com que o preço depois ele perca força e até mesmo tente reverter. Então, eu não entro aqui no fechamento da 7. A 8 já tem uma barra de correção. A 9 uma segunda barra de correção, mas veja que essas correções não são muito profundas, não veio abaixo da 7. A média de 9 está se aproximando. A média de 20, que é essa aqui de baixo, ainda está muito longe. Então eu entro aqui nessa operação, entro com 4 contratos porque eu estou de olho na força compradora, que tem desde a barra 1, e eu acredito que abaixo dessa barra, por mais que ele possa vir um pouco mais abaixo, ainda assim a tendência é aparecer compradores aqui, tentando pegar um preço melhor e tentar fazer uma nova máxima do dia. É isso que eu estou acreditando. Então eu esperei essa correção, entrei aqui com 4 contratos. A minha ideia era ter um stop aí de 375 pontos, abaixo da média de 9, e um alvo de 295 pontos, que é antes da nova máxima, né? Então estou esperando esse movimento de nova máxima. Depois disso, o mercado acabou ficando num TTR, né? Ele ficou formando um range estreito, então isso significa que é uma correção um pouco mais longa, só que uma correção lateral, né? E não tem o que fazer, eu não posso sair dessa operação, porque ele não está dando para mim sinais de vendedores, eu tenho que me manter nesse trade, mas como eu não peguei a parte mais forte do mercado, agora eu tenho que me contentar a trabalhar com um movimento mais fraco. Então eu tenho que esperar isso acontecer e ver se vai ter as forças para tentar uma nova máxima. Aí se chega numa nova máxima ou não toca na nova máxima e recua, aí eu posso pensar em abandonar o trade ou aceito o stop abaixo. E isso fica por um tempo, até que a barra 15 é uma boa barra de sinal aí compradora, e na 16, felizmente, eu saí no meu alvo, tá? Depois ele andou um pouquinho mais para cima e faz uma nova correção profunda, já migrando agora para equilíbrio, porque agora nós temos aqui 2 topos aqui nessa região e eu consigo ver também 2 fundos. Então, se a gente for traçar um triângulo aqui, já mostra que o preço agora está equilibrado, ou seja, ele não está saindo dessa faixa de preço aqui, né? Os preços estão confortáveis nessa faixa de preço. Então, depois disso, eu não tenho mais nada para fazer. Não apareceu nenhum outro sinal bom e também eu já não estava mais interessado em operar no dia de hoje. Preferi encerrar aqui e fazer o levantamento dos dados para mostrar para vocês. Então, vou entrar aqui em negociação, relatório de performance. Na conta simuladora aqui eu não tenho nada. E na conta que eu mostro todos os dias, a conta 14415, eu fechei o dia aí com R$ 233 líquido, tá? Lembrando que eu baixei a minha mão, o meu risco por trade aí nas últimas 2 semanas do ano caiu para R$ 300, tá? Por iniciativa minha, que eu não gosto de operar ali na segunda quinzena de dezembro. Sei que o preço fica mais volátil, ele trabalha muito mais no vazio, então eu prefiro baixar a mão, baixei para a minha mão mínima do ano, para poder operar aqui desses dias, continuar operando, mas sem muito risco. Agora, a partir da próxima semana, a partir da próxima segunda-feira, eu volto a operar aí, provavelmente com uma mão aí de R$ 800, tá? Então, aqui foi uma operação apenas no dia de hoje. Aqui ficou o gráfico do dia de hoje, gráfico de operações. E vamos ver como fechou o mês de dezembro. Então, o mês de dezembro fechou aqui com R$ 3.435,68 líquido. Tá? 37 operações realizadas no ano. Então foi um ano positivo, um mês, aliás, né? Um mês positivo, um mês muito bom no mês de dezembro. Gostei bastante do mês de dezembro. Felizmente aí, principalmente até o dia 16, teve boas operações e depois eu acabei ficando aí praticamente no 0 a 0, tá? Até vou mostrar o detalhe aqui, ó. Se eu tivesse encerrado o meu dia lá no dia 19, tá? Tivesse encerrado minhas operações até o dia 19, eu vou colocar do dia 22 ao 30, vocês vão ver que ficou praticamente no 0 a 0. Os 5 dias que eu operei, né? Do dia 22, foi segunda, terça e sexta, e segunda e terça agora dessa semana, ficou aí menos R$ 34. Então, se eu tivesse parado lá, financeiramente até teria sido melhor. Mas faz parte, a minha ideia era seguir operando mesmo, então por isso está tudo certo. No ano, encerrei 2025 com um valor aí líquido de 18.137,91, 455 operações realizadas no ano, tá? Então foi um ano muito bom, um ano legal, né? Abaixo um pouco da performance que eu fiz de 2024, mas ainda assim um ano bom, um ano que eu tenho que comemorar, tá? Um ano principalmente por ter feito isso em conta pública, que era a minha ideia, mostrar aí um ano inteiro onde o gerenciamento de risco correto,
um operacional que tem expectativa matemática positiva e disciplina para poder encaixar isso e executar todos os dias, eu queria provar aí no YouTube que é possível. Então, ano positivo para provar que day trade você consegue fazer dinheiro. Não é uma linha linear, né, reta, ele é cheio de percalços no meio do caminho, né, cheio de drawdown, correções, mas você vai fazendo aí topos mais altos, tá? Se eu dividir esse valor aqui por 12, a gente chega aí a 1.511,50 de média por mês. Então o capital era de 10 mil lá em janeiro, no início do ano, fiz aí 18 mil de lucro, então ficou uma média com 10 mil de capital lá em janeiro, eu fiz uma média mensal de 1.511, quase um salário mínimo por mês, tá? Que é muito interessante. Então para o ano que vem eu vou ter um novo projeto aqui, também com conta pública, onde com uma meta mais desafiadora, e aí vamos ver se a gente vai conseguir fazer o mesmo tipo de performance, certo? Então foi um total aí de 180%, né? A gente pode pegar aqui, ó, 18.137,91 dividido por 10 mil, que era o capital inicial, vezes 100, 181,37% de rentabilidade em 2025. Agora eu quero mostrar para vocês o histórico desse operacional aí ao longo do ano, tá? Foi aqui, ó. Em pontos, para quem gosta de acompanhar em pontos, foi 14.889,51 e ele dá esse quebrado porque eventualmente você sai de uma posição ali, ele não sai exatamente no ponto, executa um pouco antes, depois, então faz um precinho médio de saída, né, da posição, não que eu faça para operar. Então foi 14.889,51, a média mensal foi 1.240,79. Então isso aí, às vezes o pessoal se ilude achando que tem que fazer 5 mil pontos por mês para performar e não precisa. Se você conseguir ter 1.000 pontos em média no mini índice por mês, já é bastante difícil. Se você conseguir ter isso, você vai ter mais de 12 mil pontos no ano, o que já dá um resultado bem legal, certo? E aqui por mês, o fechamento, tá? O meu pior mês em número de pontos foi janeiro, que fez menos 1.067. Tá? O meu melhor mês foi aqui no mês de dezembro, que eu fiz 2.550 pontos. Beleza? E eu tive a mês aqui como de março, que foi muito bom. Não, aqui o melhor mês foi abril, na verdade. Ó. O melhor mês foi abril, 2.995 pontos. Certo? Então tem meses que são muito bons, meses que são ruins. A média dá isso aí, tá? No operacional, aqui no ano primeiro, eu vou colocar aqui, ó. Foram 243 pregões operados, 173 dias eu fechei com ganho, né? Fechei positivo em 71,19, ou melhor, 71,19% das vezes. Então, em 71,19% das vezes eu fechei o dia positivo. E em 70 dias eu fechei dia negativo. Tá? Então, 28,81% das vezes o resultado do ano foi positivo. Então, às vezes aí a gente se cobra, eu ao menos me cobrava muito nos primeiros anos, achando que um trader consistente não teria dia de loss. Hoje, né, depois que eu fui me tornando consistente nos últimos anos, isso ficou muito claro vendo outros traders também que são lucrativos e que mostram isso de forma pública, que dias negativos é normal, a gente vai ter aí vai variar de acordo com o operacional de cada um, mas terão dias negativos, o que importa é o resultado financeiro no final do ano, certo? Não vai ter 100% de dias positivos ao longo do ano, isso ninguém vai conseguir, a não ser que esteja mentindo para vocês, beleza? Ao menos eu nunca vi, por isso que eu posso dizer que não acontece, certo? Então aqui, ó, foram 455 operações realizadas, tá? Foram 243 dias e 455 operações. Então, se a gente dividir 455 por 243, a gente vai ter uma média de 1,87 trade realizado por dia. Então, a minha média foi menos de 2 trades por dia e o resultado foi muito bom, o que mostra que para o meu tipo de operacional, que tem boa taxa de acerto, tem alta taxa de acerto, eu não posso fazer muitos trades, eu tenho que operar fazendo menos trades, protegendo a conta, aproveitando os dias bons e aí focando mais na melhor operação que eu possa fazer no dia, certo? Aqui vocês vão ver no relatório que bate aqui, ó, 455 operações realizadas, certo? E aí na minha planilha eu tenho todas elas lançadas. Então, desses 455 operações realizadas, como eu disse antes aqui, foram 246 trades positivos, 151 no loss e 58 no quase 0 a 0. Quase 0 a 0 é o que fica entre 0 e 35 pontos, tá? Então, a minha taxa de acerto geral no ano foi 61,96%,
E a minha taxa de assertividade, que é o quanto que eu consegui executar com perfeição o meu operacional, foi 93,41%. Por quê? Porque eu tenho dias que eu não executei corretamente o meu operacional, ou que eu fiz um trade fora da técnica, principalmente lá no início do ano, que são esses aqui que aconteceram, ou que na hora de executar eu não executei bem certo dentro das regras. Então não foi 100% de acerto. Acho que também não tem assertividade de 100% para um trader, tá? Acho que é normal que a gente vai falhar eventualmente na execução do operacional, entendeu? O Alexander Elder, que é um autor conhecido aí, né, de trade, ele fala aí em torno de 10% que vai ser a quantidade de erros feito pelo operador, tá? A execução errada do operador aí no longo prazo. Aqui eu fiquei em 6,60, né? Aqui também vocês podem acompanhar, no geral, na minha conta pública, a minha média de ganho foi de 397,77 por operação e a minha média de perda foi 517,96. Então aqui a gente derruba mais uma falácia quando se diz que não é possível fazer dinheiro no day trade com um risco maior do que o retorno. Obviamente que não pode ser um risco muito maior, mas aqui no meu caso é sempre bem pequeno. Pode ver que aqui ficou no ano 1 de risco, 1 R de risco para 0,77 de retorno, certo? Essas planilhas, essa planilha que eu estou mostrando aqui, esse trecho, é aquela planilha de backtest lá que eu disponibilizo no canal, no meu vídeo do YouTube falando sobre backtest, tem uma cópia da planilha, vocês podem utilizar caso vocês queiram, tá? Aqui, ó, o payoff ficou em 0,76, então o payoff não é bom, é abaixo de 1, porém, o meu fator de lucro fica em 1,26, o que é lucrativo. Por isso que o resultado é lucrativo no longo prazo, certo? E aqui mais abaixo eu tenho o destaque por operacional executado. Então, o que eu mais fiz foi operações de rompimento, no desequilíbrio muito forte, 251 trades realizados, foi 141 com ganho, então a taxa de ganho foi 62. Eu fiz aqui alguns trades de rompimento de pivô, desequilíbrio fraco, como hoje, tá? Hoje entrou nessa categoria aqui, 48 trades, 22 positivos e 16 negativos, 57%. Operações de equilíbrio, que eu fiz menos do que deveria. Eu percebi no início do ano que eu não estava entrando muito em trades de equilíbrio. 66 foi com barra de sinal. Aí falha de gap, eu fiz apenas 8 durante o ano. Give up e trades fora da técnica, certo? Outro ponto que eu monitoro sempre durante o ano, as operações que eu faço saindo antecipado do trade. Então foram 154 vezes que eu saí antecipado, que seria o quê? Eu saí antes do meu alvo ou saí antes do meu stop. Eu antecipei a minha saída para um lado ou para o outro. Depois que eu saí do trade, em 76% ou melhor, em 49%, em 76 trades ele foi até meu alvo e em 76 trades foi até o stop. Então ficou 49, 49, vírgula alguma coisa, né? Isso foi curioso, que deu aí praticamente 50% foi até o alvo e 50% foi até o stop. Porém, devido ao meu gerenciamento, eu fiz aqui a conta que o valor bruto dessa conta pública com gestão ativa, que é sair antecipado, foi 20.558, e se eu tivesse usado gestão passiva, ou seja, aceitado stop loss sem mexer em nada, teria dado 26.005,40. Então aí eu deixei na mesa, podemos dizer assim, algo em torno de 6 mil reais. No ano anterior foi ao contrário, eu tive um maior retorno tendo gestão ativa do que passiva, por isso que eu adotei para esse ano. Já esse ano mudou, então eu tenho que avaliar se ano que vem eu vou fazer gestão ativa ou se eu vou deixar stop e alvo, tá? E isso aqui por que que varia? Porque a nossa técnica, né, a maneira que a gente lê o mercado, a maneira que a gente executa o mercado, conforme a gente vai ficando mais experiente, ele vai melhorando cada vez mais. Então isso aqui pode ser afetado. Eu controlo inclusive isso na planilha e naquela planilha que eu deixei para download também tem essa possibilidade para vocês. Beleza? Outra coisa que eu quero passar para vocês aqui é uma informação aí com base na minha conta privada, tá? Quero passar só o histórico da minha conta privada para vocês terem uma reflexão comigo, tá? Esse é o histórico que eu tenho desde 2019. Como eu comecei a operar em janeiro de 2019, eu tenho aí todos os anos cheio. E aqui a gente consegue perceber em número de trades na coluna, quantidade de pregões, número de dias operado em cada ano, né? Esse ano foi 243, foi mais que o meu primeiro ano, porque acho que eu comecei na primeira quinzena de janeiro, mas também não foi o ano que eu mais operei. O ano que eu mais operei foi o ano passado, né? 248. Aqui na conta privada, tá? Aqui a quantidade de dias que eu fechei positivo, a quantidade de dias que eu fechei negativo e o resultado. Então, o que que aconteceu? Eu tive o primeiro ano com resultado negativo, que é óbvio, né? Que o primeiro ano é muito difícil a gente fechar positivo.
O segundo ano também foi negativo, mas o segundo ano eu já estava estudando Price Action, então foi um negativo melhor do que o primeiro ano. O terceiro ano, lá em 2021, eu fechei positivo, né? Não foi muita coisa, mas fechei positivo. Até que foi um valorzinho legal, posso dizer, né? Que eu me empolguei bastante quando aconteceu isso, né? Quando fechou, eu fechei positivo esse ano aqui, eu achei que a partir dali tudo ia dar certo. Mesmo que eu comentei em casa, não, agora nós vamos começar aqui a ir para cima do mercado, vai dar certo e tudo mais. E aí, em 2022, eu baixei a guarda e fechei negativo, tá? Só que até aqui eu tenho certeza que até ali, uma parte de 2022, eu ainda não estava realmente preparado para poder ser lucrativo, tá? Ainda cometia muitos erros, esses erros voltavam a acontecer, que aí dia de loss é muito maior do que o dia de ganho, né? Dia de loss e dia de fúria, isso acontecia muito seguido ainda até 2022. Em 2023, eu consolidei a minha técnica, foi quando esse operacional que eu uso hoje eu já estava usando em 2023, só fui fazendo ajustes ainda em 2023 e 2024, mas eu já estava aplicando essa técnica e foquei muito mais na parte disciplinar, de executar do jeito certo, proteger com o gerenciamento de risco. Foi em 2023 que eu criei esse gerenciamento de risco que eu fiz aqui, semanal, com um R de 3%. Foi lá no final de 2023 que eu cheguei a essa conclusão de fazer semanal e com 3% por trade. Então eu já fechei 2023 levemente positivo, porque os primeiros meses foi negativo, depois eu virei e tive aí um resultado levemente positivo, mas que foi satisfatório, certo? E aí 2024 eu fechei aí, felizmente, bem positivo. 2024 foi um ano muito bom e pode ver que mesmo ele sendo um ano muito bom, ele ainda ficou dentro da média. Eu fiquei aqui a 55% dos dias com ganho, 44% dos dias foi negativo, e veja, nem foi tão alto, foi 55% dos dias positivo, mas eu estava com o gerenciamento de risco muito alinhado, muito certinho, e aí esses dias que eu ganhava, eu conseguia até alongar mais, né? Tinha bastante trade de rompimento, que eu alonguei bastante em 2024, então o resultado foi muito bom com base nisso. E esse ano, na conta privada, 243 dias também operado, assim como na conta pública. Eu tive um pouco mais de dias com ganho, porque na conta privada, às vezes eu faço um trade ou outro a mais do que na conta pública. Até a tendência é que agora em 2026 eu faça exatamente os mesmos trades, todos da conta pública igual da conta privada. Em 2025, um ou outro trade eu arrisquei na conta privada, que eu não arrisquei na conta pública. 66 dias foi fechado no negativo e foi um ano positivo também. Então, o que eu queria mostrar para vocês com esse tipo de histórico aqui é que, ainda assim, ó, pode pegar pelo total que eu tenho aqui na conta privada, total desde o primeiro momento até agora, tá? 1.701 pregões operados, 1.132 dias eu fechei positivo e 569 dias eu fechei negativo. Fechar positivo e fechar negativo não interfere diretamente com o seu resultado final, porque o dia positivo pode ter sido pouco positivo e o dia negativo pode ter sido muito negativo. O que certamente me atrasou nesse período aqui, ó, esse período aqui dos primeiros anos, e até aqui também, no ano que eu fechei positivo, o que com certeza me atrasou muito nesse processo foram os dias de perda, eu não aceitar o dia de perda, correr atrás, fazer mais trade e me levar um prejuízo maior, tá? Por que eu sei disso? Porque hoje em dia ainda, né, em conta em mesa proprietária, quando eu estou durante o exame, que eu relaxo um pouco mais durante o exame ou insisto mais no mercado, acabo saindo dessa parte disciplinar e tenho uma conta mais prejudicada, né? Por exemplo, na Ion Prop, que eu estou fazendo um exame lá, eu não consegui aprovar ainda, porque muitas vezes eu acabei fazendo mais trade em dia ruim e acabou prejudicando o meu resultado. Estou positivo lá, mas ainda não bati o alvo, né? Não bati a meta para poder aprovar a conta. Agora, para 2026, eu vou focar bastante em mesa proprietária também. Esse ano foi um ano muito mais para eu experimentar mesa proprietária, entender como é. E felizmente na mídia eu aprovei as contas, estou no simulador remunerado, saco dinheiro por lá. E agora eu vou focar muito mais nisso, porque vai ser um ano muito mais focado em performance, né? Então, em resultados. Eu até vou fazer um vídeo mais adiante explicando mais para vocês sobre isso. O recado que eu quero deixar aqui nesse vídeo ainda é: controle as perdas. Eu sei que muita gente fala isso, mas eu estou mostrando para vocês aqui na prática. É no controle de perdas que vai dar o seu resultado maior. Se o operacional funciona, vai ser o controle de perdas que vai te colocar um resultado positivo no longo prazo, que é isso, um ano é longo prazo, 2 anos é longo prazo, e estou muito feliz de conseguir mostrar para vocês isso na prática aqui na conta pública. Certo, pessoal? Então amanhã eu vou fazer um vídeo
Eu vou mostrar um vídeo aqui que vai ser uma retrospectiva de 2025, falando muito mais sobre o meu canal e agradecendo vocês por me acompanhar durante 2025 inteiro. Vai ser uma despedida minha de 2025, né? Para a gente poder se preparar para 2026. Mas eu quero muito que você deixe aqui nos comentários como foi seu dia de hoje, como foi seu fechamento de ano, se você fechou bem o ano, se você acha que evoluiu esse ano, se você acha que evoluiu em algum ponto esse ano, me deixa aqui nos comentários, a gente poder trocar ideia como a gente sempre faz ali, eu respondo todo mundo, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, isso ajuda muito o meu canal. Se puder recomendar para outras pessoas também, quem sabe entra mais gente aí levando o trade a sério e entrando junto nessa nossa grande comunidade. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço sobre day trade. Eu sempre mostro o meu racional, a minha ideia de leitura do mercado e mostro os resultados aqui nessa conta pública 100% transparente aí, seguindo o formato OTT. Certo, pessoal? Então agora fiquem com a minha operação de forma acelerada e até o próximo vídeo.